Casa, uma ótima tarde. Terça-feira, hoje é 3 de dezembro e eu te faço companhia pelos próximos 30 minutos aqui no Band Cidade, primeira edição. Hoje a gente fala das chuvas que causaram estragos na região, mas também, olha, tem uma reportagem especial aqui na tela da TV Band Vale, como a gente acabou de falar, né? A gente conta a história de Taubaté, que comemora aniversário nesta semana. Bora lá, vamos juntos. Band Cidade está no ar. A gente abre a edição de hoje falando das chuvas. O tempo virou mesmo, né? E em algumas cidades teve estragos. Um restaurante que fica na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal ligação entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, hoje faz o trabalho de rescaldo após o temporal de ontem. Caroline Correia está no local, traz as informações para a gente. Carol, como é que está a situação aí atrás de você? A gente já consegue ver que o estrago foi grande mesmo. Como é que está sendo feito esse trabalho hoje? Boa tarde. Oi, Fernanda. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, como dá para ver, é um cenário de destruição, né? Quase 70% aí do telhado ficou comprometido. Eu conversei mais cedo com a proprietária, a dona Inês, e ela me contou que foi um vento muito rápido, coisa de 30 segundos, essa estrutura já veio aqui para frente. Inclusive, essa parte toda aqui é da parte de trás do restaurante. E a parte do deck, então, tudo veio aqui para frente, a parte das crianças ali também foi totalmente danificada. Uma rajada de vento realmente muito forte. Segundo o IMET, aí, o acumulado de chuva foi de 100 milímetros, aí, um acumulado muito grande, né? Mas a cidade que mais choveu na nossa região, Fernanda, foi Redenção da Serra. O acumulado foi nas últimas 24 horas, foi de 102 milímetros de chuva. Chuva forte com intensidade que acabou aí trazendo rajadas de vento por lá também e atingiu a região, causando pontos de alagamento, deslizamentos de terra, quedas de muro e quedas de árvore também. A Defesa Civil está de prontidão para qualquer tipo de emergência lá em Redenção da Serra e está realizando também vistorias, limpeza das áreas atingidas e prestando apoio aos munícipes atingidos. Já em Pindamonhangaba, a gente recebeu imagens também de funcionários de um shopping usando rodos e vassoura para tirar a água de algumas lojas e entrou água também em um restaurante, em um supermercado. A prefeitura da cidade informou que tem outras partes da cidade que acabaram ficando com alagamento também. Defesa Civil também está atuando. Já em Taubaté, a estrutura de uma construção perto da Avenida Itália acabou desabando. Em Lagoinha, máquinas foram usadas para liberar estradas bloqueadas com quedas de árvore. Em Caçapava também teve alagamento. A gente já mostrou em anos anteriores e mais uma vez noticia que a Avenida Brasil ficou totalmente alagada ali na região central, né? Já no litoral norte, a situação agravou em Ubatuba. A diretoria da Defesa Civil informou que momentaneamente alagou por conta da chuva forte, e mais nesse momento já escoou e segue monitorando o local. Então a gente segue, né, acompanhando todos os estragos dessa chuva na nossa região, né? Como a gente disse, Redenção da Serra foi a cidade que mais choveu na nossa região, 102 milímetros, mas o alerta de chuva continua, inclusive para rajadas de vento, né? A gente sabe que a Defesa Civil envia também SMS, quem quiser pode cadastrar no site da Defesa Civil do Estado sobre alertas da chuva, né, para o pessoal ficar mais preparado. Fernanda, volto com você aí no estúdio. Carol, obrigada pelas informações. Também se protege aí, toma cuidado, né? A gente vê que o estrago realmente foi grande, não só nesse local, mas em outros locais aqui, outras cidades da nossa região. Então, realmente é preciso muito cuidado, atenção, reforçar, redobrar aí a atenção mesmo. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. E olha, tem alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para o Vale do Paraíba nesta semana. Risco para tempestades e ventos que podem chegar aos 100 km por hora. A Defesa Civil Estadual acompanha a situação das chuvas e fala com a gente aqui ao vivo para contar sobre o trabalho que tem sido feito. Tenente Maxwell, que está aqui com a gente. Boa tarde, Tenente. Explica para a gente, então, como que se concentram esses trabalhos. A gente vê aqui na nossa região várias áreas que foram atingidas. São Luís do Paraitinga, que também é uma preocupação, né? Olá, boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês.
Nós estamos desde ontem acompanhando e trabalhando nessa questão das chuvas que estão atingindo o Vale do Paraíba. Nós já tínhamos informado, né, a toda a população sobre essa condição, tínhamos monitorado a passagem dessa frente fria. O que está ocasionando tudo isso é uma frente fria que está passando pelo estado de São Paulo, vinda do sul do país, que já fez estrago por lá, somada a muita umidade vinda da região amazônica. Tivemos um fim de semana com muito calor e aí um início de semana já com essa chuva toda. Só para ter uma ideia, em Rendição da Serra choveu mais de 100 milímetros em 24 horas. E aí está chovendo em todos os pontos, na Serra também chovendo, no litoral norte, em Ubatuba teve extravasamento de rio. Então as equipes estão nas ruas trabalhando para restabelecer a normalidade, com limpeza de rua, com locais que foram assoreados, tivemos ruas que tiveram rompimento ali da tubulação, só que agora é um trabalho de prevenção nas áreas de risco. Por isso a gente está atento nas encostas, porque tem gente morando em área de risco aí no Vale do Paraíba, sim. Traz a situação de São Luís do Paraitinga, a gente viu que tinha equipe lá fazendo a limpeza também, tem a preocupação com o rio, que acaba subindo ali o nível também. O que está sendo feito? Quais são os olhares para lá? Olha, São Luís, nós estamos com chuva neste momento, está chovendo lá de forma bastante intensa, né? Só para a gente ter uma ideia, choveu aí quase 10 milímetros na última hora, é uma chuva forte. E aí aquela chuva na cabeceira do rio é que nos coloca em atenção, porque vai aumentando o volume, começa a chover na cabeceira, chove lá em Cunha, vai descendo e em poucas horas a chuva, esse volume de água pode transbordar e gerar problema no rio, que a nossa maior atenção realmente é o rio com o transbordamento dele. Claro que tem transtornos pelas ruas, né? Você tem ali alguns pontos com alagamento, ruas enlameadas, e nós estamos com as equipes trabalhando para normalizar a situação, mas o olhar para o rio. Por isso a nossa agência SP Águas, nosso antigo DAE, também acompanhando a partir da telemetria do rio para alertar a população e, se for necessário, ainda não estamos nessa condição, mas se a chuva persistir e o nível do rio aumentar de forma rápida, nós vamos, claro, fazer a ação de retirada preventiva das famílias. E destacar, tá? Nós teremos o início da Operação São Paulo Sempre Alerta de Chuvas amanhã, um grande evento no Palácio dos Bandeirantes e importantes anúncios, dentre eles o sistema de alertas que vai ser melhorado, já existe, temos em São Sebastião, mas vamos colocar em São Luís do Paraitinga. E agora um sistema de alerta para a cheia dos rios. Quando o rio subir, sirene tocando na área de risco. Tenente, obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. A gente sabe que está um dia corrido com várias ocorrências aqui pelo nosso estado, pela nossa região. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. Para vocês também um grande abraço. Em caso de emergência, liguem para nós, telefone 199. Um grande abraço a todos. Obrigada, a gente segue daqui agora, a gente vê como é que ficam as temperaturas na nossa região. A Aline Araújo traz os detalhes. Olá, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. Teremos um dia de tempo bastante severo aqui no Vale do Paraíba. A chuva deve ocorrer durante todo o dia. Vamos ter volumes variados aqui no Vale. Nas áreas em verde do mapa, essa chuva ultrapassa os 45, 50 milímetros. Nas áreas em amarelo e laranja, essa chuva será ainda mais volumosa, ultrapassando até mesmo os 80 milímetros. Portanto, fica o alerta. Será um dia bastante chuvoso, nublado e tem chance também de ocorrer temporais no período da tarde em várias cidades. As temperaturas máximas de hoje ficam um pouco mais amenas, mas ainda assim, apesar da chuva, temos a sensação de um tempo mais abafado em Jacareí, com máxima de 27 graus, e também em Ubatuba, com 29 graus de máxima. Já as cidades com temperaturas um pouco mais baixas, esse dia vai permanecer um pouco mais friozinho, máxima de 23 graus em Cunha e 21 em Campos do Jordão. A tarde desta terça-feira pode ser de tempo mais severo em várias cidades, podendo ocorrer temporais, como por exemplo em Lavrinhas com 30 graus de máxima, 28 em Lorena e 24 em Monteiro Lobato. Durante todo o dia vamos ter um mar mais calmo no litoral norte, com ondas de até 1 metro de altura e rajadas de até 25 km por hora, mas nas últimas horas dessa noite vamos ter uma mudança nessas condições, o mar vai ficar mais agitado, as ondas vão passar a ter 1,5 metro até 2 metros de altura e as rajadas de vento também vão se intensificar bastante. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo.
A gente muda de assunto agora e fala que em Jacareí a situação dos coletores de lixo. Segundo os sindicatos, funcionários que não tinham recebido o que tinham direito começaram a ser pagos, então a greve acabou. A Prefeitura de Jacareí disse que já fez o repasse para a empresa e informou que o serviço será retomado. 2 caminhões vão atuar no centro da cidade hoje à tarde já e nos demais bairros a coleta segue o padrão normal. Seguimos para Taubaté porque hoje acontece a leitura do relatório final da CPI que investiga possíveis irregularidades na saúde de Taubaté. Luiz Eugênio Silva traz as informações para a gente. Oi, Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Fernanda, a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição, como você falou, a sessão a partir das 14 horas e deve ser lido esse relatório, trazendo as informações, deve ser protocolado e junto aos outros vereadores que não participaram da CPI, essas 90 páginas com o relatório final da CPI da saúde da cidade de Taubaté. Vai depender então da decisão do presidente da Câmara, a inserção na ordem do dia das próximas sessões aí que deve ser apreciado pelos outros vereadores. Pode ocorrer também o pedido de inclusão em regime de urgência na ordem do dia. Aí precisaria o plenário aprovar a inclusão para que o projeto seja incluído na discussão dessa votação. A CPI ela começou lá em fevereiro de 2023, ou seja, já são quase 2 anos aí de investigações que acontecem por parte desses parlamentares que fazem parte da comissão. Foram 7 sessões extraordinárias durante essa CPI e mais 17 oitivas, que são os momentos em que são ouvidas pessoas que participam dessa investigação, pessoas envolvidas com as organizações sociais e também pessoas da administração pública envolvidas na licitação. Fernanda, nós seguimos acompanhando. Volto com você. Seguimos e a gente atualiza você aí de casa. E olha, ainda falando de Taubaté, a Prefeitura divulgou o prazo aos contribuintes que queiram aderir ao programa de recuperação de créditos municipais. Oportunidade de pagamento em parcela única de multas e juros até 20 de dezembro. Lá no portal bandvale.com tem mais detalhes para você saber como participar. Primeira pausa aqui no Band Cidade, eu volto logo no Sai Daí. Band Cidade. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade.
As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Band Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. São mais de 800 metros quadrados de área construída, com equipamentos mais modernos e tecnológicos de imagem e som, levando ao telespectador e ouvinte o mais completo conteúdo regional. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio. Apesar do tempinho que está lá fora hoje, a gente não deixa de pensar nas festas de fim de ano, né? Vamos combinar. Nessa época de alta temporada, aumenta a procura por imóveis no litoral norte. Mas, além dos preços, é preciso ficar atento também com os golpes. O final do ano já tá aí. As férias escolares e o verão movimentam a temporada no litoral norte. E a procura por aluguel de imóveis para o período aumenta. A Sandra é proprietária de 2 casas em Caraguatatuba e trabalha com locação para a época há 15 anos. Pesquisa, assim, em geral, já aumentou bastante e os fechamentos também. Bem maior do que o ano passado. Segundo uma pesquisa feita por uma empresa de viagens especializada em aluguéis de temporada, em 2024 houve um aumento de 43% na procura por esses imóveis no Brasil em relação ao ano passado. De acordo com esse levantamento, o litoral norte tem 2 dos 10 destinos mais procurados para aluguel de temporada do país. Ubatuba em 4º lugar e Caraguatatuba em 9º. Só que os preços chamam atenção. A média de uma diária em um apartamento com um dormitório na região era de R$ 325 em 2022. Em 2023, subiu para R$ 1.466. É o que aponta o Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. O Hélio é corretor há 20 anos e afirma que em 2024 os aluguéis estão ainda mais caros. Por causa da pandemia que teve uma perca muito grande, né? Então o pessoal tem aumentado e esse ano aumentou um pouquinho exagerado, né? Além dos preços, quem for alugar um imóvel durante a temporada precisa ficar atento para não cair em golpes. Eu sempre procuro mostrar o imóvel, mostrar um vídeo no local, algo assim. E quando chegam também eu faço um check-in, mostro tudo que está funcionando, tudo certinho para garantir o proprietário. Com isso a gente faz um contrato, caso haja algum dano ao imóvel, eles são responsáveis também por isso. Com tudo certo, aí sim, é só aproveitar bem as férias e relaxar de frente para o mar. Coisa boa aproveitar esse marzão, hein? Mas tem que realmente fazer uma pesquisa ali, né? Para não cair em golpes, ver os preços direitinho, para todo mundo aproveitar bem e tranquilo o final do ano. Olha, intervalo agora, no próximo bloco, uma viagem incrível pela história da cidade de Taubaté, que nesta semana faz aniversário. Uma reportagem especial cheia de detalhes. Band Cidade volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição. Logo mais, quinta-feira, dia 5 de dezembro, Taubaté vai completar 379 anos desde a sua fundação. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Band Cidade, primeira edição, uma série de reportagens com deliciosas histórias desta cidade tão importante para o Vale do Paraíba. Quem abre contando um pouquinho do início da Vila de Taubaté é a nossa repórter Caroline Correia. Taubaté é uma importante cidade para o estado de São Paulo. É conhecida pela economia industrial e por ser a capital da literatura infantil. A cidade, que ainda tem um ar de interior, tem muita história para contar. São 379 anos de fundação e é considerada uma das mais antigas do país. A Praça Dom Epaminondas, que era conhecida como Largo da Igreja, é o marco zero do município, onde tudo começou. Taubaté nasce no começo da história do Brasil, né? A nossa região, onde a gente está hoje, ela nem sempre se chamou Taubaté, era um território indígena, mas ainda na época da exploração dos bandeirantes, a nossa região começa a ser explorada também. No início, essa região era ocupada pelos povos indígenas. Mais tarde, na época do ciclo do ouro, os bandeirantes chegaram por aqui e começaram a vila. A partir do momento que ele tem autorização, aqui vão passar a ser construídas algumas construções básicas, sendo ela a igreja, a câmara e a cadeia, duas construções que a gente não possui mais. E só depois disso, Taubaté é elevada à categoria de vila, em 5 de dezembro de 1645. Essas eram as construções básicas para surgir uma vila. Taubaté teve um papel fundamental na fundação de outros municípios durante o Brasil Colônia, sendo ponto de partida para muitos sertanistas e bandeirantes. Depois passam a vir os bandeirantes, né? Taubaté é fundada por um deles, mas Taubaté vai ser conhecida por ser terra de sertanistas. Taubaté, né, ainda no período colonial, durante muito tempo foi visto como o último ponto de parada para enfrentar os sertões de Taubaté, ou os sertões das Minas Gerais, que então era o último ponto de abastecimento desses exploradores. Então eles se enchiam de comida e outras coisas necessárias
necessárias para suas expedições para tentar achar metais preciosos e outras riquezas no interior do país. Taubaté foi considerada a capital do Vale durante muito tempo. Capital do Vale porque foi a primeira vila, foi a primeira cidade e foi denominado por muitos pesquisadores como o núcleo irradiador. Então foi daqui que várias coisas nasceram, que as cidades e o interior do país, pelo menos da nossa localidade, acabou sendo povoado. Estamos no Museu Monteiro Lobato, popularmente conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui não é só o berço das histórias do pai da literatura infantil brasileiro. Esse espaço aqui tem uma grande importância para a história de Taubaté. O casarão retrata bem a época do café no Brasil Império. Esse espaço ele tem uma historicidade, uma história muito importante e um lugar especial no coração dos taubatianos. Então esse lugar ele foi construído em meados do século XIX para ser uma fazenda de café. Aqui na entrada, na frente, era o terreirão onde fazia a secagem dos grãos de café e essa fazenda era do Visconde de Tremembé. Anteriormente foi barão, depois ascendeu a visconde e foi um dos homens mais poderosos do período colonial brasileiro, no Império Brasileiro, já no Império, no café. Então ele era muito rico e plantava-se café aqui. E ele é também o avô do Monteiro Lobato. E existem teorias de que o Monteiro Lobato tivesse nascido aqui. Essa é a versão original, oficial aqui do museu, que o Monteiro Lobato nasceu neste prédio, mas há quem questione e a pesquisa nunca acaba. De acordo com a historiadora, Taubaté chegou a ter pelo menos 18 fazendas de café, entre elas a do Barão da Pedra Negra. Apesar de toda a importância que Taubaté teve no plantio do café, na produção do café, hoje as marcas e a memória dessa história ainda não está tão clara, inclusive para a população, mas eu cheguei a levantar 18 fazendas de café em Taubaté. Uma delas é tombada pelo Condefate, que é a Pasto Grande, que ainda existe com a sua senzala. Essa fazenda aqui onde nós estamos tinha senzala também, não existe mais, então foi descaracterizando. Então Taubaté teve uma importância muito grande, inclusive no ciclo do ouro também, Taubaté teve uma casa de fundição do ouro. Isso era um privilégio muito grande. E o café, a produção foi tão grande que foi criada aqui, passou por aqui a estrada de ferro, financiada pelo Dom Pedro II, para que pudesse fazer o escoamento do café. Ainda no ciclo do café, a cidade foi palco do Convênio de Taubaté, um acordo que ajudou a garantir a rentabilidade do grão. Em 1906, foi assinado em Taubaté, por conta também dessa localização, o Convênio de Taubaté, que teve esse nome porque foi aqui assinado. Então vieram os governadores do estado de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais e assinaram aqui um acordo para minimizar as perdas da decadência do café. Então todos esses estados estavam sofrendo muito com a decadência do café, economicamente falando, e eles assinaram isso para socializar as perdas, ficou assim chamado na história. Pelas ruas de Taubaté, a história se revela nos patrimônios espalhados pela cidade. Construções que foram referências e tiveram grande importância ao longo dos anos. A Capela do Pilar é um desses marcos, ela já é mais recente, a história dela é mais recente do que esse lugar onde a gente está, mas ela remonta ao século XVIII, então ela não é nova também. A Capela do Rosário também está entre esses pontos importantes da região. Falando de devoção, a gente vai falar da devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Quando a gente fala dessa irmandade, é uma irmandade muito significativa, que num período onde a gente tinha escravidão, ela foi fundamental, ela teve importância na criação de fundos de emancipação, para a libertação dos escravizados na época. A Vila Santo Aleixo também é um outro marco do que a gente tem aqui na nossa região. É uma construção do século XIX, então a gente está tornando as coisas um pouquinho mais recentes, mas dentro da arquitetura, é um marco arquitetônico bastante importante para a nossa cidade. Cada um desses espacinhos ajudam a contar um pouco melhor sobre a nossa cidade, Taubaté tem muita história, ela só precisa ser preservada, conhecida e valorizada, porque para conhecer e valorizar, eu tenho um lema que diz o seguinte: ninguém ama aquilo que não conhece e ninguém preserva o que não ama. Então tudo começa pelo conhecimento.
é incrível a gente conhecer um pouco mais da história, né? Saber que cada cantinho que a gente passa ali pelas ruas da cidade tem um significado, tem uma história. E olha, amanhã tem mais uma reportagem especial, tá? A gente mostra o impacto das indústrias e do comércio para a cidade de Taubaté. Então, te espero para acompanhar essa sequência aí de reportagem especial. Esse foi o Band Cidade de hoje. Uma ótima tarde para você. Continua aqui na Band, porque nossa programação tá recheada, viu? Às 10h30 da noite tem Masterchef Confeitaria, para deixar a nossa noite mais doce. Mas agora, quem deixa tudo mais leve aqui é o Falando Nisso. Oi meninas, boa tarde para vocês, tudo bem? Vimos agora a reportagem especial de Taubaté, bacana demais, né, Thaís, que trabalhou ativamente aí também nessa produção, na execução ali junto com uma equipe grande para que a gente veja esse resultado aí na telinha. Verdade, boa tarde, Fê, tudo bem? Não, adorei editar esse material, tá super legal, né? Começou hoje, a gente vai até quinta-feira, sábado tem um especial completo aí na programação da TV Band Vale. E a Má aqui, moradora de Taubaté, né? Nascida, criada em Taubaté, uma Você é cidade muito taubatiana? especial. Essa eu não sabia também, não. Sou taubatiana. Também não sabia. Eu venho todos os dias para São José ficar com vocês, mas nasci lá, fui criada lá, moro lá, adoro. Muito especial essa cidade. Ai, que legal! Então tá adorando, né, o especial aí também. E convido o pessoal para assistir, continuar ligadinho aqui, porque tem muito mais. Ó, um beijo para vocês, viu? Beijo, Fê! Um beijo, Até amanhã.